Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, e estamos aqui para a nossa aula de número 114 do curso Reforma Íntima Sem Martírio, livro maravilhoso que a irmã Cidufo mandou para a gente, e nós estamos destrinchando ele. Estamos no capítulo 22, e aqui mais uma aula. São 3 horas da tarde, e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Portanto, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, comente muito, ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas, ajude a Cavilha a ajudar cada vez mais pessoas, porque nós estamos aqui para sermos nós. Exato. Falíveis, com todos os problemas, com todos os defeitos, mas somos nós. Somos simplesmente nós. Por que que eu estou falando isso? Porque se você viu a aula passada, nós terminamos a aula passada com esse questionamento. Que adianta a gente querer falsear? Que adianta a gente querer montar um personagem? Que adianta a gente querer montar um avatar, viver num mundo de fantasia, se eu sou eu? Se a todo momento eu preciso ficar ali, ó, segurando para a realidade não aparecer. E aí? Já pensaram nisso? Já pensaram no como é difícil manter isso? Eu fico pensando o seguinte, uma pessoa, por exemplo, que tem relação fora do casamento, né? Ou que recebe mensagens indesejadas em celular, em rede social, e você tem que ficar segurando, administrando o personagem. Não tem coisa pior. Por quê? Porque eu sou eu, uma hora eu vou escorregar, uma hora vai dar zebra. Uma hora eu vou cometer um erro, uma hora eu vou cometer um ato falho. E a hora que eu cometer esse ato falho, o trem vai ficar feio. Entendeu? Uma hora eu vou cometer um ato falho. E a hora em que eu cometer o ato falho, a coisa vai ficar feia. Entendeu? Gente, não tem coisa melhor que a gente ser a gente. Não tem coisa melhor que a gente não querer ser alguém muito maior. Não tem coisa melhor que a gente não querer ser alguém superior. Não tem, não tem, não tem. É tão bonito a gente ser a gente. É tão legal a gente ser nós mesmos. Eu acho isso tão bacana, tão importante. E nem sempre foi assim. Ó, quem está falando aqui é uma nova versão de alguém lá de trás, que fazia e fazia muito isso. Mas quando você se liberta disso, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Eu não preciso ser alguém que eu não sou. Eu não preciso demonstrar ser alguém que eu não sou. Eu não preciso levar para alguém achar que eu sou alguém que eu não sou. Você entendeu? Eu não preciso, não preciso. Por isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu estou deixando para vocês aqui. A irmã Cidufo, ela, nesse capítulo, ela toca especialmente na gente. Mas ela toca de um jeito diferente do 21. No 21, eu sentia mais assim, uma estocada no coração de a gente ter que mudar alguma coisa em nós. Agora, ela está dando outras estocadas, outras cutucadas, mas falando, você não precisa ser um personagem de si mesmo. Seja você. Por pior que seja, seja você. Por quê? Porque você vai viver num mundo de fantasias e o tempo todo você vai precisar viver nesse mundo de fantasias. O que é horroroso, o que é péssimo, ter que viver num mundo de fantasia. Precisar viver num mundo de fantasia. É horroroso, é horrível. Então, o que ela quer trazer para nós, nesse nosso curso, é isso. A ideia que ela traz para nós nesse nosso curso é exatamente essa. Para de querer ser questionar. Para de forçar a barra. Para de tentar você se encaixar no grupo. Não adianta. Se você não for daquele grupo, você não for se encaixar naquele grupo, não adianta você querer mudar a sua forma para encaixar. Porque não é você, é um personagem. E uma hora você vai aparecer.
Entendeu? E a gente fica tentando, falseando, pensando, imaginando e papapá, 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 para se enquadrar numa situação que muitas vezes não é preciso, que muitas vezes não é necessário, faz parte. Beleza? Ótimo. Entenderam o que eu estou falando? É isso que eu quero que vocês tragam da aula passada para essa. A ideia de que eu não preciso falsear. Quando eu comecei a fazer projetos aqui com a Cavile, sem mandar para a Rosane e falar: Oi, Rosana, tudo bem? Eu sou o supra-sumo da palestra aqui em Beraba. Não, eu simplesmente eu comentei com ela que eu dava palestra aqui, né? E aí nós começamos a conversar, acho que ela gostou do meu jeito, tudo, eu tô aqui. Mas não precisei falsear, não precisei falar, bato multidões, não. Eu fui quem eu sou. Eu demonstrei ser quem eu sou. Eu mostrei para ela a mim. Eu mostrei para ela quem eu sou. E foi isso que conquistou, provavelmente. E se eu estou aqui é por causa disso. Não, porque eu era o suprassumo, o maioral, o bonzão. Se eu chegasse aqui, a Cavilha ia explodir, ia ter 1 milhão de seguidores. Entendeu? Por quê? Porque eu sou quem eu sou. E eu estou aqui por ser quem eu sou. O ser falível, o ser problemático, o ser que está em evolução, em constante evolução, e que não tenta ser um avatar, não tenta ser o perfeitinho, não tenta ser aquele exemplo a ser seguido. Talvez se você quiser tomar umas cabeçadas, vem comigo, né? Mas nunca, não, me segue, segue o que eu falo que... Não, eu não. Fechou? Essa que é a ideia desse capítulo. Vamos deixar a máscara, vamos deixar o personagem, deixa o personagem embora, vamos viver a gente. É muito melhor, muito mais leve ser a gente, muito mais leve. Vamos lá para compartilhar, vamos compartilhar nossa tela para a aula de hoje, que, como sempre, começa com o slide passado e com aquela pergunta na nossa cara, né? A ela todos nós estamos submetidos. Quem nos adiantará demonstrar santificação para os outros, se a vida dos espíritos é um espelho da verdade que mostrará a cada um de nós particularmente como somos? E vai mesmo, e vai mesmo. Vamos continuar? Então vamos lá, olha aqui. Se acreditamos, portanto, na imortalidade e sabemos da existência dessas leis espelho, deveríamos então concluir que o quanto antes, para aqueles que se encontram na carne, tratarmos nossa realidade sem medos e culpas será o maior bem que fazemos a nós mesmos. Isso é, a partir do momento que você cria um personagem, você passa a acreditar nesse personagem. E você passa a achar que você é esse personagem. E se você é esse personagem, você não tem vários defeitos que você realmente tem e que poderia corrigir. Mas eu sou um personagem. Então, eu preciso transcender, eu preciso dar um passo à frente. Eu preciso mudar isso, largar o personagem. E concluir que hoje, quarta-feira, 2 de abril, 3h10 da tarde. É hoje o dia que eu vou deixar cair as máscaras, que eu vou deixar meu personagem, que eu vou abandonar meu personagem. Se eu não abandonei até hoje, eu vou abandonar hoje. Por quê? Porque para aqueles que se encontram na carne, se concluiu quanto antes que nossa vida é imortal e nós temos as leis espelhos, e tratarmos nossa realidade sem medo e culpa, maior será o bem que nós vamos fazer para nós mesmos. Eu não preciso ter medo de ficar sozinho. Eu não preciso ter culpa das coisas que eu fiz, das coisas erradas que eu fiz. Fiz muita coisa errada. Eu. Fiz muita coisa errada. Mas eu não me culpo por isso. Era um momento. Naquele momento, era aquilo que eu podia fazer. Hoje, eu não faria. Mas eu não culpo o meu eu de ontem. Do mesmo jeito que daqui a um mês eu não vou culpar o meu eu de agora, que tem problemas, que precisa fazer muita coisa para mudar. Mas eu não vou culpar esse meu eu. Não vou. Por quê? Porque é o que eu posso hoje. Mas eu sei que eu tenho problemas. E eu convivo muito bem com eles.
sem medo, sem culpa. Se alguém não quiser andar comigo, tá tudo bem. É o tempo de cada um. Se alguém não quiser dar a mão para mim e caminhar comigo, tá tudo bem. É o tempo de cada um. Meu tempo e o tempo do outro. Cada um tem seu tempo. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Cada um tem seu momento. Cada um tem sua hora. Cada um tem o seu tempo. E é isso que vale. Entendeu? É exatamente isso o que vale para nós. Ok? Recordemos nesse ínterim, nesse ponto, que a caridade para com o outro, conquanto seja extenso tributo de ajuste aos estatutos divinos, não é passaporte de garantia para a movimentação nas experiências de autoridade e de equilíbrio nos planos imortais. Então, ó, peraí. A caridade para com o outro não beleza, eu tenho que pagar esse tributo. Lembra da aula passada? Eu não posso julgar, eu não posso condenar quem não está no mesmo passo que eu não posso condenar quem não está no mesmo lugar que eu, porque muitas vezes aquele precisa daquilo que ele está tendo, aquilo é um passo evolutivo na vida dele. Os 10% é um passo evolutivo, a confissão é um passo evolutivo, a hóstia é um passo evolutivo, ouvir o padre, ouvir o pastor, meditar, ficar num retiro, tudo é passo evolutivo. Onde é absurdo, fez promessa de quaresma, nós estamos na quaresma, fez promessa de quaresma, é passo evolutivo. Cada um está no seu tempo, isso é necessário. Entender e ter caridade ó, é legal, mas não é passaporte de garantia que a gente vai dar um passo à frente. Não é. Sabe por quê? Aprendamos o quanto antes a cultivar essa sensação de salvação, experimentada no serviço de doação, também em nossos momentos de autoencontro. Ah, eu entendo que o outro está no tempo dele, mas eu tenho que fazer tudo agora. Não, 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 não e não. Você também está no seu tempo. Eu também estou no meu tempo. Todos nós estamos no nosso tempo. Isso é o mais importante. Todos nós estamos no nosso tempo. Todos nós. Então, não desespere. A mesma caridade que tenha com o outro, tenha contigo. A mesma caridade que tenha com o próximo, tenha contigo. Por isso que eu sempre falo lá no nosso grupo de WhatsApp. Cada vez que Cleonice, que Kátia, que são os que mais comentam, né? Trazem uma experiência para nós, eu estou aprendendo com elas. Por quê? Porque todos nós estamos ali para aprender. E eu me coloco na posição de aprendiz. Eu me coloco na posição de auto-reconhecimento, de auto-amor, de auto-realização, de auto-encontro comigo mesmo. Essa conquista realmente nos pertence. E ninguém pode nos tirar de tempo algum. Qual que é a única conquista que nos pertence? O autoencontro. O encontro conosco mesmo. A aceitação das nossas sombras, a aceitação dos nossos problemas, o reconhecimento de que nós temos problemas. O reconhecimento de que nós temos buracos. Reconhecer que nós temos problemas, reconhecer que nós temos buracos, reconhecer em nós quem nós somos é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque além de caridade com o outro, com o momento do outro, que foi o que nós comentamos aula passada, eu vou ter a mesma caridade comigo, com o meu momento. Eu vou entender que eu também estou no meu momento. E se o outro me julgar, eu não vou julgar ele. Por quê? Porque ele está no momento dele e eu estou no meu momento. Aceitar nossas sombras, aceitar nossos buracos, significa entender que nós estamos no nosso momento. E que está tudo bem, está tudo certo. Viver distante da hipocrisia, necessariamente, não significa expor a vida íntima e as lutas que carregamos a qualquer pessoa, mas expô-las, antes de tudo, a nós mesmos, assumindo o que sentimos, os desejos que nos nutrimos,
os sonhos que ainda trazemos, os sentimentos que nos incendeiam as paixões, os pensamentos que nos consomem as horas, esforçando-se por analisar nossas más condutas. Vamos lá, passo a passo. Viver distante da hipocrisia não necessariamente significa que eu tenho que contar para todo mundo quem eu sou. Não, não é isso. Não ser um personagem de si mesmo significa pura e simplesmente não falsear. Significa pura e simplesmente não inventar, mas você pode omitir. A omissão não é problema. Eu posso não falar, não contar, não preciso ficar contando minha vida para todo mundo. Eu não preciso expor minhas lutas. No entanto, mas expô-las antes de tudo a mim. Primeiro, assumindo o que eu sinto. Assumindo o que eu sinto. Eu não gosto de fazer tal coisa, eu vou parar de fazer. Ah, mas eu faço para aparecer. Eu vou parar de fazer. Eu não quero mais aparecer, não preciso mais aparecer. Eu não gosto de estar em tal lugar, eu não vou estar em tal lugar. Por quê? Porque eu não quero, me sinto mal lá. Ai, mas vai, gente, eu me sinto mal. Expor a mim mesmo os desejos que a gente tem. Entender os desejos que eu tenho. E entender se esse desejo é bom ou é ruim. Entender se isso me move para frente, para uma situação onde eu vou crescer, ou se isso me move para uma situação péssima, onde eu estou perdendo. Entender os sonhos que a gente ainda traz. Entender que a gente tem muitos sonhos. Entender que nós temos impregnado em nós muita coisa que a gente trouxe lá de trás. Nossa, muitas das nossas atitudes estão impregnadas daquilo que a gente trouxe lá atrás. Então, nós ainda somos muito fruto de quem nós fomos. E eu tenho que aceitar isso, mas aceitar também os sonhos bons que eu tenho de conquistar, os sentimentos que nos incendeam as paixões. Qual que é o sentimento que me incendeia, que me deixa feliz? Qual que é o sentimento que eu preciso fazer para que eu fique extremamente feliz? Entendendo que a alegria é mais constante, mas felicidade é um ponto. O sentimento vai me deixar feliz naquela hora, naquele momento, mas eu posso ter uma vida alegre. Qual que é esse sentimento? Qual que é o pensamento que me consome horas? Que eu fico parado pensando o tempo todo. Esse pensamento é bom, é ruim, é positivo, é negativo? Eu quero ter, eu não quero ter, entender isso aí. Esforçando para analisar nossas más condutas. Sentimentos ruins, os desejos ruins, os sonhos ruins, as paixões ruins, os pensamentos ruins. E é isso que eu tenho que trazer para mim. Não é ir para um grupo e falar tudo. Alguma. Mas falar comigo, internamente, no meu silêncio, no meu cantinho, falar comigo, falar para mim. Ô, cidadão, você já percebeu que você está deixando triste outra pessoa porque tem algo dentro de você que faz você gostar daquela pessoa que você convive, mas que te leva irresistivelmente para outras? Você percebeu que você, toda vez que sai de um determinado grupo, você volta para casa cansado, carregado? Deixa eu contar para vocês. Gente, um grupo de amigos, pessoas que a gente sai de vez em quando, e toda vez que a gente contava-se com eles, eu podia tomar água, só água, 3 litros de água. No outro dia, eu amanhecia de ressaca. Sabe ressaca de bebedeira? Dor de cabeça, boca seca, corpo ruim. Eu amanhecia de ressaca. Precisava tomar um gole de nada, só água. Água, pura e simplesmente. Água sem gás, 3 litros de água, tomando água a noite inteira. No outro dia, eu amanhecia de ressaca. Conclusão:
não era grupo para mim. Não era grupo para mim conviver. Não era grupo da minha convivência. Por quê? Porque conviver com eles me trazia mal. Me fazia mal. Sacou? Então, às vezes, eu tô com esse sentimento, nossa, acordei mal, pelo amor de Deus, eu não bebi nada, tive com um grupo, aí encontra de novo, nossa, acordei mal, eu não bebi nada. Cara, se liga, faz uma autoanálise. O problema não é você, o problema é que você está num grupo que não serve para você. E você, às vezes, quer se enquadrar num lugar que não é seu. Simples assim. Então, antes de jogar, antes de julgar os outros, antes de jogar a sua vida num grupo e deixar a sua vida um livro aberto, antes disso, faça uma autoanálise. Sozinho, se analise, se olhe, se conheça. Esse é o mais importante. Por outro ângulo, em outro lado, esse processo de detecção consciente precisa ser realizado com nossos valores, as decisões infelizes que deixamos de tomar, o sacrifício de construir uma atividade espiritual, os novos costumes que estamos talhando na personalidade, os sentimentos sublimes que começam a ensaiar projetos de luz na nossa mente, as escolhas que temos feito no bem comum. Então, ó, tá bom, legal, eu vou detectar tudo que eu tenho, mas eu preciso colocar, eu falo a palavra que a gente fala normal aqui, que é chuchar, né? Que é colocar. Então, eu preciso colocar os meus valores. Que valores que eu tenho? Que valores que eu quero desenvolver? Por quê? Porque eu posso pensar, ai, nossa, eu passo mal. Mas quando eu bebo, eu também passo mal, então eu vou continuar. Ai, nossa, pelo amor de Deus, como eu traio minha esposa, mas eu gosto disso, é a vida que eu gosto. Tu não vai mudar, querido, porque esses são seus valores. Então, quais são os seus valores? Imprime os seus valores nessa condição. Imprime os seus valores nessa nova vida. Por quê? Porque vocês vão, aí nós vamos começar a pensar em todas as decisões infelizes que nós deixamos de tomar, em todo o sacrifício que é construir uma nova vida, não só uma nova atividade espiritual, uma nova vida. Nós temos que abrir mão de coisas, pessoas, construir uma nova vida, reformar é abrir mão do velho para que o novo venha. E muitas vezes eu tenho que abrir mão de um monte de coisa para que o novo venha. Então, todos os sacrifícios que eu vou ter que fazer para essa nova vida. Os novos costumes que eu estou buscando. Quais são os novos costumes? Eu preciso fazer uma atividade física. Eu vou precisar colocar ela na minha rotina. Aí é complicado, mas eu vou precisar colocar. Eu vou precisar adquirir o costume e o hábito de fazer isso. Tomar água. Eu tenho que adquirir o hábito e o costume de tomar água. Não é fácil. A gente não toma, a gente esquece, mas eu tenho que adquirir. Tanto que eu vou tomar um golinho agora. Eu preciso adquirir esse hábito. Rezar de manhã, fazer uma oração de manhã, fazer uma oração à noite, agradecer o dia, fazer uma oração de manhã, pedir proteção durante o dia, falar com Deus enquanto a gente anda. São hábitos. Hábitos. Hábito ruim a gente pega fácil. Por quê? Porque são coisas boas. Para quem fuma, a sensação do cigarro é ótimo. Para quem come demais, para quem come muito doce, para quem come muito tudo, comer é uma sensação maravilhosa. Libera hormônios, libera endorfina. Você se sente hiper, super, mega, ultra bem e feliz por estar comendo. Ah, mas tá comendo. Mas se sente muito bem por estar comendo. Então, a gente precisa entender os sacrifícios que a gente vai mudar, os novos costumes, os sentimentos que começam a entrar na gente, que ainda muito pequenos de compaixão, de amor. Aquele dia que você olhou para uma pessoa e não julgou. Olha que bom, olha que legal. Eu olhei para alguém e não
julguei essa pessoa. As escolhas que a gente tem feito no bem. Já pararam para pensar, vocês que estão aqui conosco, aí, os 20, 30 que estão aqui conosco, já pararam para pensar o passo enorme que vocês deram em direção à melhoria só de estarem aqui conosco? Já deu para ter essa noção, esse tamanho do passo que vocês deram para estar aqui conosco? Vocês tiveram essa noção? É um hábito. Toda quarta eu assisto. Ou toda quinta, ou toda sexta, ou todo sábado. Mas eu assisto. Criou-se o hábito. Olha a grandiosidade disso. Olha a felicidade disso. Criou-se o hábito. E a gente acha isso tão pequeno. Nossa, não. Só isso. Só isso. Vanglorie-se. Comemore isso. Porque para você criar esse hábito, você abriu de mão de outras coisas. Você teve o sacrifício de abrir mão de outras coisas. Você sacrificou algo para estar aqui. Então a gente precisa ter a consciência de que nós, a partir do momento em que fazemos a detecção consciente, eu sento e me autoanaliso, eu vou ter que ter em mente que eu vou ter que abrir mão de coisas, que eu vou ter que ter sacrifícios, que eu vou ter que jogar sentimentos fora, que eu vou ter que criar novos hábitos, que eu vou ter que criar novos sentimentos, que eu vou ter que criar novos caminhos para conquistar tudo de novo. Uma nova amizade, um novo amor, um novo emprego, uma nova vida. Eu vou ter que trilhar outros caminhos, mas eu vou de peito aberto. Por quê? Porque eu sei que cada perda que eu tenho lá atrás é uma vitória, porque ano passado eu não queria. Eu sei que se eu deixei de fumar hoje, amanhã eu vou comemorar a vitória. Primeiro dia sem cigarro. Por quê? Porque ontem eu falei, eu não fumo hoje, e eu não fumei. Porque se eu deixar de beber, vai ser isso. Porque se eu emagreci 200 gramas, uau, eu emagreci. Você tá vendo? Eu consigo. Se eu não falei mal, se eu não julguei, eu consigo. Eu consigo. Comemore. Lembre-se que evolução é passo a passo. Vou voltar. Vou ler tudo de novo. Viver distante da hipocrisia necessariamente não significa expor a vida íntima e as lutas que carregamos a qualquer pessoa. Não é isso. Mas expô-las ante tudo a nós. Assumimos o que sentimos, os desejos que nutrimos, os sonhos que ainda trazemos, os sentimentos que nos incendeiam, as paixões, os pensamentos que nos consomem as horas, esforçando-se para analisar friamente, positivo e negativo, nossas más condutas. Por outro ângulo, esse mesmo processo de sentar e fazer precisa ser realizado com nossos valores. Por quê? Para a gente encarar as decisões infelizes que deixamos de tomar, o sacrifício de construir uma nova atividade espiritual, o sacrifício de construir um novo hábito, uma nova vida, os novos costumes que nós estamos batalhando para traçar na nossa personalidade, para colocar na nossa personalidade, os sentimentos sublimes que começam a sair da gente no projeto de luz e as escolhas que temos feito no bem comum. Nós vamos ver que a gente sabe demais, que a gente tem demais, que a gente cresceu demais. Parece que não. Parece que a vida não anda, mas na hora que a gente olha para trás, gente, a vida anda demais. A gente dá muito passo para frente. Por isso que a gente tem que permanecer na luta, na vigilância. Por isso que a gente tem que permanecer olhando para frente e querendo mudar. Por isso que a gente tem que fazer a autoanálise. O que eu vou fazer para ser melhor? Todos nós precisamos disso. É um passo, é uma evolução. E todos precisamos. Ok? Vamos pensar nisso essa semana? Vamos fazer uma autoanálise nossa? Vamos lá? Vai fazer muito bem. Se você ficou conosco até agora, muito, muito, muito obrigado. Eu sou muito feliz de estar aqui, ó.
Estou muito feliz de estar aqui. Por isso, não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, entre no nosso grupo de WhatsApp, se inscreva nos cursos da Cavile, vem conosco fazer uma vida diferente, fazer uma vida melhor. Vem conosco, faça uma vida melhor. Nos ajude a chegar a mais pessoas, nos ajude a ajudar todo mundo. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente no mês de abril, que já vai rompendo aí na cabeceira. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.